Olá pessoal, esse aqui é o Sobretudo Lari e aqui eu falo sobre como é viver com transtorno bipolar e leucemia. No vídeo de hoje, depois que eu falei no último vídeo sobre minha internação psiquiátrica, como que foi, as partes boas, as partes ruins, eu vou deixar no card aqui pra vocês. Hoje eu vou ler o meu diário, que eu escrevi lá na internação. E assim, eu tive que dar uma olhada antes para só dar uma sublinhada nas coisas que eu ia ler, porque são muitas coisas, né? Eu fiquei lá, acredito que uns 25 dias. Então, assim, eu escrevi quase todos os dias. Se eu for ler tudo e eu acabei de tentar gravar esse vídeo, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque não tem condição de ler tudo que tá ali. Tem coisa que não acrescenta nada demais, eu só tava falando do dia a dia, da academia, do TO e tudo mais. Então, assim, ia ficar maçante ficar só lendo tudo. Então, eu destaquei alguns trechos que foram importantes e é isso que eu vou trazer pra vocês. Sei que vai ser um vídeo difícil de gravar, porque eu li por alto, assim, algumas coisas pra marcar e tinha muita coisa que eu não lembrava que tinha acontecido. Pela minha letra dá pra ver claramente os dias que eu tava melhor, mais equilibrada mentalmente, minha letra tava bem mais desenhada, tava maior, e tinha dias que eu tava estressada ou muito dopada e que minha letra ficava muito pequenininha ou muito grande, saindo da linha, enfim, dá pra ver claramente quando eu tava mais estável e quando eu tava instável, entendeu? Então, assim, dá pra ter muita noção só olhando a minha letra. Enfim, como eu expliquei pra vocês no último vídeo, né, eu pude levar um livro e um caderninho. Então eu levei um caderninho só pra anotar as coisas que aconteciam lá, pra, sei lá, talvez isso até ajudaria na hora de conversar com a psicóloga. E aí, tipo, no TO a gente fazia muitas essas coisas de pintar, desenhar, fazer caixinhas assim, ó. Fazer caixinha, pintar e tudo mais, eram coisas que a gente fazia lá não lembro se era todo dia, na verdade. Eu sei que tinha uma hora de TO e a gente pintava, desenhava, colava, fazia várias coisas. No início foi bem difícil fazer porque como eu tava muito dopada ainda, né, ainda tava começando a adaptar a medicação, dava pra ver que assim, eu não tinha coordenação nenhuma, não conseguia cortar as coisas, não conseguia pintar, não conseguia desenhar nada. Ficava tudo uma bosta. Mas enfim, ó, e aqui eu fiz as letrinhas com EVA, que já tinha um molde lá, né, óbvio, porque eu não ia conseguir fazer. E mesmo assim tá bem tortinho, ó. Dá pra ver que eu ainda tava bem mal, ó. E é isso, ó. No início, a minha letra ainda tava praticamente normal, assim. E ainda dava pra entender as coisas que eu escrevia. Depois tinha coisa que eu escrevia que não fazia o menor sentido. Então eu vou ler só algumas partes aqui pra vocês, as partes mais importantes ou que contaram alguma coisa interessante. Então vamos lá, eu comecei, eu lembro que eu não foi liberado pra mim no primeiro dia, né? Nos primeiros dias eles olhavam tudo que os pais tinham levado na minha mochila, as roupas, se tinha caneta, se tinha coisa com ponta e tudo mais, então demorou um pouco pra eles liberarem isso aqui. Começa assim, sábado 22 de outubro. Querido diário, a intenção era ter você em toda a minha jornada aqui, mas só hoje, no sexto dia, finalmente consegui ter você. Ainda não tenho coisas muito boas para escrever, porque apesar de ter aceitado vir para cá, não vejo a hora de sair dessa prisão. Prisão, é assim que me sinto no momento, presa num lugar cheio de horários, regras e espaços em branco, onde em casa eu estaria jogando, arrumando casa, brincando com o Bruce, que é o meu cachorro, ou estando com meu amor, mesmo que fosse só falando coisas aleatórias que só a gente entende. Nessa fase, meu casamento já estava meio em crise, né? Mas eu ainda era completamente apaixonada e dependente emocional, então, assim, era muito estranho ficar longe dele. Tive alguns momentos legais aqui, não vou negar. Teve academia, aniversário de uma menina, musicoterapia e até o que quase sempre é bem legal, mas os momentos de tédio parecem maiores que tudo isso. Minha psicóloga é maravilhosa. Quando eu disse que queria ir embora, ela me explicou que se eu saísse sem me tratar, poderia ter recaída e ter que internar de novo. Então eu aceitei ficar mais um tempo aqui e vendo o que dá. Tomara que eu suporte só mais um dia. Só mais um dia. E aí, no parágrafo seguinte, eu já mudei de ideia. A noite foi chegando e com ela a angústia, a tristeza e o desespero. E foi aí que eu percebi que não vou suportar nem mais um dia nesse lugar. Amanhã eu vou conversar com a psico de plantão e vou dizer que estou decidida a ir embora. Quero que essa seja a minha última noite aqui. Eu sei que escrevi isso com raiva e também sei que não adianta sair daqui correndo e depois ter que me internar novamente.
Agora já estou pensando em ficar pelo menos mais uma semana e qualquer coisa eu vou embora no dia da visita. Então, assim, de novo, em apenas um dia de um texto que eu escrevi, eu mudei de ideia 2, 3 vezes. Então, assim, eu achava que era bom pra mim ficar ali, e aí acontecia alguma coisa que eu ficava muito entediada, muito estressada, e eu mudava de ideia, eu queria ir embora de novo, eu ia lá bater na porta da psicóloga pedindo pra ir embora. E aí ela conversava comigo, me acalmava, me explicava que eu precisava desse tempo de tratamento ali para investigar se o que eu tinha era realmente bipolaridade, porque minha médica já estava desconfiada, minha psicóloga já estava desconfiada, mas ainda não tinha fechado o diagnóstico, entendeu? Então, toda vez que eu dava um surto assim, que eu falava, não, quero ir embora, não aguento mais, aí a psicóloga tentava me acalmar para me manter lá mais um pouco. Domingo 23 de outubro. Fui para a academia e até que foi bem legal. Agora estão nos levando para o pátio para pegar sol como presidiários, mas tá tudo bem. Gente, os comentários. E assim, ó, como eu falei, eu não vou ler tudo, tá, gente? Porque tem muita coisa aqui. Se eu for parar pra ler tudo, esse vídeo vai ter 1 hora. Acabei de descobrir que amanhã posso fazer uma ligação e pedir pra ir embora. E até desenho um coraçãozinho. Ai, gente, completamente louca. E assim, nessa fase, eu já tava com uma colega de quarto e eu me identifiquei muito com ela, né? E ela tinha, como eu expliquei no último vídeo, ela era borderline. Só que assim, isso começou a me fazer muito mal, porque ela contava os problemas dela pra mim e eu ficava tentando ajudar. E como eu não conseguia ajudar, obviamente, porque eu não sou nenhuma profissional, isso me frustrava muito e isso me dava reações. Às vezes eu tinha crise de ansiedade porque eu não conseguia ajudar ela, sabe? Era muito difícil lidar com isso. E como foi a pessoa que eu me apeguei ali dentro, né? A gente conversava o dia inteiro praticamente, quando não tinha nada pra fazer. Ver ela passando mal e não ter como ajudar, me fazia muito mal, eu ficava muito frustrada. E aí na segunda, 24 de outubro. A ligação vai ser à tarde, não vejo a hora de sair daqui. O único problema é que a ligação é na parte da tarde. Quanto mais tarde eu ligar, mais tarde virão me buscar. Finalmente eu fiz a ligação e meus pais não acreditaram em mim. E agora eu não sei se eles vêm me buscar ou não. Então, nessa parte aqui, ó, eu lembro que a primeira semana, no último vídeo eu tava bem confusa com isso depois que eu fui lembrando, mas na primeira semana a gente não tinha contato com ninguém. Na segunda semana, no final da segunda semana, a gente podia fazer uma ligação para conversar com a família e tudo mais. E só a partir da terceira semana que a gente tinha a primeira visita. Ou seja, tipo, mais de 15 dias depois a gente podia receber a visita. E eu tava desesperada para conseguir ligar para eles, porque eu queria contar várias coisas que tinham acontecido lá dentro, como o caso que eu contei no último vídeo, né? De eu pedir medicação, que foi uma coisa que a minha psicóloga mandou eu pedir no posto de enfermagem, e a enfermeira simplesmente não quis me dar medicação. Ela ficou rezando e fazendo sinal da cruz na minha testa. Então, assim, aquelas coisas me revoltavam de um jeito que minha vontade era ir embora na hora. E eu queria logo ligar para os meus pais para contar essas coisas que aconteciam lá dentro, para eles me tirarem dali. Então eu tava nesse desespero de conseguir falar com eles. Só que quando eu contei pra eles, não foi que eles não acreditaram em mim. Isso foi o jeito como eu escrevi aqui, porque eu tava, né, desequilibrada. Mas na hora de fazer a ligação, a gente entrava como se fosse um quartinho assim, com o telefone, e ficava um monte de funcionário em volta da gente. Então a gente não tinha liberdade de conversar com os pais sem ninguém olhando, sabe? Então quando eu conversava, eu tentava deixar assim implícito na conversa de que eu não estava sendo tão bem tratada ali, mas eu não queria falar, tá todo mundo me maltratando, porque tinham funcionários que eram bons e não era todo mundo. Felizmente, a minoria era problemática. Então tinha algumas pessoas que faziam essas coisas de misturar religião, tinha alguns funcionários da segurança, os monitores lá, que a gente ia falar ou pedir alguma coisa, eles tratavam a gente mal, dava fora. Só que não era todo mundo, então eu não queria falar, estão todos me maltratando, sabe? E aí eu também tinha medo de falar isso e ter retaliação, tipo, vou falar aqui na frente de todo mundo que tá me maltratando, eles vão piorar, né, na minha cabeça. E aí eu tentava deixar implícito assim na ligação e eu lembro que minha mãe perguntou, eles estão maltratando você? E aí eu ficava meio assim, tipo, o que eu vou falar? Tá todo mundo aqui em volta, sabe? Eu não tinha liberdade de explicar realmente o que estava acontecendo. Era bem complicado essa parte, inclusive. Terça, 25 de outubro. A Pri me contou que maltrataram ela de novo, mas dessa vez eu fiquei chocada porque disseram que era culpa dela a outra menina ter uma crise. Isso aqui foi muito complicado, gente. Essa minha amiga, essa minha colega de quarto, né? Ela tinha crises muito parecidas com as minhas. Ela tinha crise de ansiedade
e tinha momentos de surto, em que ela queria sair dali, desesperada, coisas que aconteciam comigo também. Só que o que aconteceu? Nesse dia, eu lembro assim por alto, mais ou menos, que ela estava acho que tentando ajudar uma menina de um outro quarto. Elas estavam conversando, contando, né, da vida e tudo mais. E acho que por tocar no assunto, a menina começou a ter crise de ansiedade. E aí os monitores vieram segurar essa minha colega de quarto e brigar com ela, falando que a culpa da outra menina ter passado mal era dela. Então, assim, aquilo me deixou extremamente revoltada, porque a menina estava tendo uma crise, ninguém foi ajudar a menina que estava tendo uma crise, e eles vieram, tipo, mandar essa minha amiga de quarto voltar pro quarto, e chegou lá e ficaram, tipo, dando bronca nela, por ela conversar com outra menina, falando que era culpa dela a garota ter passado mal. Isso, nossa, era um absurdo pra mim. Tipo assim, dava pra ver que ela só tava tentando ajudar, entendeu? Então, assim, não tinha por que eles maltratarem ela dessa forma. Acabei de conversar com a minha médica e deixei claro que estou irredutível a ficar aqui. Quero ir embora o mais rápido possível. Sendo que elas falaram que vão contar pra eles a minha decisão, pra eles, com meus pais no caso, e aí eu vou saber se eles vão vir me buscar hoje ou não. Acabei de conversar com a doutora e ela disse que eu posso ser borderline e não bipolar. Agora ela pediu mais uma semana pra gente tentar descobrir se é isso mesmo. Não acredito que eu aceitei isso, mais uma semana nesse hospício. Gente, meu cachorro não pode ouvir ninguém no corredor que ele começa a latir. Então, isso aqui foi uma coisa complicada, porque eu ia completar 4 anos de casada dentro da internação. E eu tava muito doida pra sair dali pra comemorar 4 anos de casada com meu marido. Né? E aí eu fui comentar isso na sessão com a psicóloga, que eu queria sair dali, que um dos motivos era porque eu queria passar, né, aniversário de casamento em casa com meu marido e tudo mais. E só por causa disso, ela falou que eu poderia ser borderline porque isso era um sinal de que eu era dependente emocional. E vamos lá. Eu realmente era dependente emocional. O meu casamento já estava em crise, já não era as mil maravilhas que eu achava na minha cabeça. Inclusive, eu escrevi várias coisas que eu estava morrendo de saudade, que eu estava querendo fazer comida pro meu marido e tudo mais. Só que dava pra ver claramente que eu estava destoada da realidade, porque o meu casamento já estava em crise, a gente já estava bem afastado, o relacionamento já estava bem frio, mas eu ainda tinha uma visão de que eu estava vivendo um conto de fadas. E sim, eu era dependente emocional. Mas ser dependente emocional não te transforma automaticamente numa pessoa que é borderline. Então, assim, eu achei, hoje, aqui fora olhando, eu achei uma análise muito rasa, entendeu? Até porque todos os meus outros médicos já desconfiavam da bipolaridade. As crises que eu tinha claramente já eram sintomas de psicose, que eram da fase de mania. E o fato de eu ser dependente emocional fez ela achar que eu era borderline e não bipolar, sabe? Eu achei isso bem... Porque assim, não é todo mundo que é dependente emocional que é borderline, entendeu? Tem toda uma característica pra você ser borderline, não é uma coisa só, sabe? Mas enfim, eu acho que no fundo isso foi meio que uma desculpa dela pra tipo, vamos ficar mais uma semana pra gente tentar descobrir o que é de verdade. Eu acho que foi só uma forma de tentar fazer eu ficar mais tempo, porque eu tava doida pra sair dali desesperada. E eles sabem que quando a gente fala com os pais acabam amolecendo um pouco, né? Porque nenhum pai e mãe quer ver o filho internado. E aí entramos no dia, deixa eu ver, no dia 26 eu até escrevi, mas eu falei sobre pesadelos que eu tava tendo, sobre que tava chegando o dia, né? Dia 26 de outubro era o dia oficial no cartório que eu fazia 4 anos de casada, porque eu casei no dia 26, foi numa sexta-feira, e dia 27 eu fiz a cerimônia num sítio e tudo mais, só que a gente comemorava no dia 27, que foi o dia, assim, da cerimônia oficial, na nossa cabeça era o mais oficial, porque foi a cerimônia do jeito que a gente queria e tudo mais. Então, dia 26 eu não escrevi nada demais, assim, foi só pra falar mesmo sobre isso. Eu marquei só uma parte aqui, ó, que eu botei. Acabei de fazer a ligação com meus pais e percebi que eles estão sofrendo muito também. Aí foi a segunda ligação que eu fiz pra eles. Descobri que eles chegaram a vir aqui me buscar, mas a psicóloga e a doutora explicaram que eu precisava de mais uma semana para sair de alta. E ele disse que, independente de qualquer coisa, terça-feira eles vêm me buscar. Então, assim, meus pais chegaram a ir lá para me buscar, porque, né, na última ligação eu já tinha meio que jogado ali implícito que eu não estava sendo bem tratada. Só que aí a doutora, né, deve ter conversado com eles e falou, não, vamos esperar mais uma semana, que talvez em uma semana ela consiga já sair de alta, né? A gente só precisa de mais uma semana para fechar o diagnóstico dela. O que também é muito, enfim, na minha cabeça, 2 semanas para fechar um diagnóstico eu acho pouco ainda.
Mas, enfim, ela que é a médica, né? Não sou eu. Quem sou eu pra bater de frente com a médica? Minha colega de quarto acabou de ir embora do nada. A tia dela resolveu vir buscá-la ainda de madrugada. Pena que não deu tempo de eu me despedir direito. Perdi o sono e não vou negar que estou com inveja dela ter ido embora, mas minha esperança é que eu já tenho uma data para sair também. Estou com uma ideia de criar um canal no YouTube e estou com várias ideias. Não sei bem se vou ter coragem de falar com uma câmera. Gente, olha só, isso é muito bizarro, porque eu não lembrava que eu tinha escrito isso no diário. Eu não lembrava que eu tinha pensado em abrir um canal no YouTube para falar sobre isso desde essa época. Isso foi em outubro de 2022. E eu só fui abrir esse canal mês passado, sabe? Tipo, muito tempo depois. E eu, sinceramente, antes de reler isso aqui para marcar, grifar as coisas que eu ia ler, eu não lembrava que eu tinha pensado nessa possibilidade lá dentro. Isso é muito louco. Isso mexeu muito comigo, porque essa menina era minha colega de quarto, a gente já tava super apegada e literalmente de noite, de madrugada, do nada ela foi embora. E eu tava completamente dopada, né, porque eu tomava medicação pra dormir. Então assim, eu lembro de ver ela saindo e tal, mas não deu pra me despedir direito, aquilo mexeu muito comigo. Tanto porque eu fiquei com inveja, porque eu queria sair também, e porque eu sabia que eu senti muita falta dela, porque a gente já tava muito apegada, entendeu? Tanto é que eu passava até mal por não conseguir ajudar ela. Então, assim, era o nível de apego que eu já tava. Mas acho que se eu fizer um canal no YouTube, vou ajudar várias pessoas que têm o mesmo transtorno que eu e que podem se identificar e procurar ajuda. Se eu conseguir ajudar uma só pessoa, já estarei cumprindo minha missão. Gente, é muito louco, porque eu não lembro em que momento eu pensei nisso lá dentro. Eu não lembrava que eu tinha pensado em abrir um canal lá dentro, enfim. Dia 27 de outubro, o dia, né, que a gente realmente comemorava 4 anos de casado. Acabei de pedir a Maitê se ela poderia me atender mais tarde, era a minha doutora. Porque desde ontem senti muita vontade de me cortar. Isso é uma coisa que eu vou trazer pro canal depois, né? Mas eu tive problemas seríssimos com automutilação, tenho marcas até hoje, porque, né, eu me machucava em cima dos machucados que já estavam abertos e isso deu um monte de queloide no meu braço, enfim, foi uma fase muito difícil e mesmo depois da internação eu ainda continuei tendo problema com isso e precisei de muito tempo de terapia para conseguir me libertar disso. Foi uma fase muito, muito difícil. E aí, como eu tava sentindo vontade, né, eu fui correndo para falar com a psicóloga. E hoje tá pior, mesmo estando meio desesperada, essa minha amiga era a única amizade que eu tinha de verdade. Agora eu me sinto deslocada. Parece que todos estão olhando pra mim. Sei que é meio idiota pensar nisso, mas como sempre eu tive dificuldade de fazer amizade. A saída da Pri mexeu comigo. Torço para que ela se recupere e espero que ela faça terapia para não colocar todo o seu amor em uma outra pessoa. Gente, isso aqui é muito doido como a gente consegue ver o problema das pessoas quando a gente está olhando de fora. Mas eu estava vivendo exatamente isso. Eu também estava dependente emocional, eu também estava achando que eu estava vivendo um ótimo relacionamento, quando na verdade o relacionamento já estava frio há muito tempo. Eu já tinha outros problemas no relacionamento que já eram motivo suficiente para eu ter separado há muito tempo, mas eu ainda tinha uma visão de que estava tudo bem. Eu não tinha noção de que eu era dependente emocional. E olhar para essa minha colega de quarto e as coisas que ela falava, eu aconselhava ela, olha, você não pode ser tão dependente, você não pode botar sua vida na mão de outra pessoa. E assim, eu dava conselho e eu não percebia que eu estava vivendo exatamente a mesma coisa. É muito bizarro isso. E aí, tipo, eu queria muito que ela fizesse terapia quando saísse, porque ela era uma pessoa muito legal, sabe? E eu pensava assim, poxa, ela tá sofrendo por uma situação que, tipo assim, ela tá extremamente dependente e talvez se ela não fosse dependente, ela não teria sofrido o que ela sofreu ali, sabe? E eu dava conselho como se eu não estivesse vivendo a mesma coisa. E aí a gente teve a festa do Outubro Rosa, eu até comentei isso no outro vídeo. Foi um momento de alívio, assim, ali dentro. A festa foi muito legal, tivemos brincadeiras e gincanas e dançamos muito. Hoje é quinta e eu estou contando os dias para poder ir embora, mas estou tentando curtir e aprender algo nos últimos dias. A psicóloga vazou e não me atendeu, mas tudo bem, em outro momento eu converso com ela. Quando chegou a noite, minha nova colega de quarto passou mal e eu fui proibida de ajudar. É tão estranho
deixar uma pessoa tendo crise sozinha, parece um filme de terror. Então, logo depois da festa do Outubro Rosa, entrou uma nova colega de quarto, porque lembra, eu tinha saído do quarto dessa minha primeira colega por não estar conseguindo ajudar ela a ficar frustrada e tendo crise. Então, minha psicóloga falou, ó, não tá sendo bom pra você. Eu vou te colocar em um outro quarto, e nesse outro quarto eu ficava sozinha, e nesse quarto não tinha banheiro, eu tinha que usar o banheiro coletivo. Eu me senti muito sozinha, né? E aí depois entrou uma outra colega de quarto nesse novo quarto que eu tava. E ela tava com... Ela tinha sintomas de depressão profunda, assim, sabe? Ela tava muito desenganada da vida e ela era muito pessimista. E, de novo, eu entrei num loop de tentar ajudar ela, de ficar tentando motivar ela, sendo que eu tava destruída por dentro, né? Mas eu achava que eu tinha que ajudar ela. E eu lembro que, como eu já tinha tido esse problema de precisar trocar de quarto, porque eu ficava tentando ajudar essa minha outra colega, quando eles perceberam que eu estava fazendo a mesma coisa com essa nova colega de quarto, eles me proibiram de ajudar ela nos momentos da crise. Só que era muito estranho, porque eles me proibiam, mas eles também não faziam nada. Então, às vezes, ela literalmente tinha crise de ansiedade deitada na cama do lado da minha. Eu não podia fazer nada para ajudar, não podia falar nada. E também não vinha ninguém ajudar, ninguém dar uma medicação. Parecia um filme de terror. Eu deitada numa cama, outra pessoa deitada na outra cama, tendo uma crise, e eu não poder fazer nada e ninguém ajudar, sabe? Era muito estranho. Eu lembro que isso me marcou muito, por isso que eu escrevi. E aí chegou propriamente o dia 27 de outubro, né? Que era o dia que eu comemorava e tudo mais. Eu escrevi mais algumas coisas sobre estar fazendo aniversário de casamento. Escrevi várias coisas fofinhas, como se meu marido fosse ler isso aqui, né? Mas enfim, muito louco isso. 28 de outubro, eu também falei sobre algumas coisas. E era o dia de ter uma ligação. Ter a ligação ao vivo, né? Porque a primeira ligação foi só no telefone normal e a segunda ligação era uma videochamada, então eu ia poder ver eles, entendeu? Ver o rosto dos meus pais, do meu marido e tudo mais. Eu tava bem ansiosa pra fazer isso, eu tava desesperada, enfim. E aí eu botei assim, essa noite eu não consegui dormir e fui na enfermaria pedir SOS porque estava ouvindo vozes. Isso aqui, gente, eu já tinha contado para minha psicóloga, também falei sobre isso no último vídeo. Eu já tinha contado para a psicóloga que eu estava começando a perceber padrões antes de começar minhas crises ou meus surtos, meus delírios. Antes de começar, eu começava a sentir que as pessoas estavam me observando, começava a ter uma sensação de que tinha um pensamento intrusivo me mandando fazer coisas. E aí eu pedi para ela, o que eu posso fazer quando eu perceber isso para não chegar a ter o delírio ou alucinação, algo do tipo. E aí ela falou, ó, você vai no posto de enfermagem e você pede um SOS, que eles vão te dar e você vai relaxar e não vai ter a crise. Isso foi uma coisa que a minha psicóloga indicou. Só que quando aconteceu, e eu fui fazer isso, aconteceu o fatídico momento em que a enfermeira começou a rezar, fazendo sinal da cruz na minha cabeça e não me deu medicação. E a minha crise piorou muito, eu tive crise de ansiedade, foi terrível. E eu escrevi aqui sobre isso. Então, ó, essa noite eu consegui dormir e fui na enfermaria pedir SOS, porque estava ouvindo vozes. E a enfermeira rezou por mim, fazendo o sinal da cruz na minha cabeça. Sei que cada um dá o que tem, mas será que ela acha que eu tô com demônio? Nunca saberei. Gente, assim, aqui eu escrevi muito calma, né? Parece que eu tava muito calma, porque eu não escrevi no momento que aconteceu, obviamente, né? Eu tive uma crise, provavelmente eu dormi, só no outro dia que eu fui escrever. Só que, na real, eu fiquei bem puta com essa situação, né? No último vídeo eu já falei sobre isso. É muito bizarro. 29 de outubro. Estou perdida no tempo. Na verdade, hoje é dia 31. Eu anotei dia 29, mas na verdade não era. Hoje é o dia da ligação e eu não vou aceitar mais ficar. O combinado era eu ficar até terça, então eu vou esperar no máximo até quarta-feira. Me colocaram para ser a última na fila na ligação. Tenho certeza que eles fizeram isso de propósito. Eu já estava revoltada, achando que estava todo mundo contra mim. 30 de outubro. Eu vivi tantos anos doente. Gente, esse aqui, ó. Esse aqui eu vou ler todo, né? As outras coisas eu li só alguns trechos, como eu falei. Eu precisei pular algumas coisas, porque senão esse vídeo ia ficar gigante. Mas esse aqui tava chegando perto do dia que eu ia sair da internação. Então essa parte aqui eu vou ler tudo que eu escrevi. Eu vivi tantos anos doente. Cara, é muito difícil ler isso. Olha a diferença. Olha a minha letra. Olha como tava muito, muito, muito pequena. E, sabe, meio torta. Nossa, tava muito estranho. Dava pra ver que eu não tava muito bem.
Eu vivi tantos anos doente, primeiro ansiedade, depois depressão, depois possível bipolaridade e agora estão falando que eu posso ser borderline. Nunca na minha vida me imaginei num hospício para descobrir que já estava com vários surtos. Não faz nem sentido a frase que eu escrevi. É péssimo às vezes esperar a hora passar porque não tenho o que fazer. Ficar longe da minha casa, dos meus pais, do marido, do meu cachorro é horrível. Espero que venham me buscar hoje. Acabei de ter uma crise, mas estou aprendendo a controlar cada vez mais rápido. Essa não durou nem 5 minutos. E isso é muito doido, porque eu lembro que minhas crises de ansiedade duravam muito, muito tempo e eu ficava toda torta, assim, sabe? Meus braços e minhas mãos e meus pés ficavam tudo duro, assim. E depois, conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo a controlar, né? Fazer exercícios de respiração e tudo mais. Então, assim, eu aprendi coisas importantes lá dentro, né? Mas, infelizmente, as coisas ruins acabam marcando a gente muito mais. Fiz a ligação e foi tão bom ver eles. Acho que vou embora na quarta ou na quinta, que é o dia da visita. Não queria esperar tudo isso, mas parece que é o jeito. Então, assim, eu consegui fazer ligação, né, ao vivo com meus pais e consegui convencer eles a virem me buscar, porque, assim, como eu entrei, era para ser voluntário, né, era para poder sair a hora que eu quisesse, mas aí eu tive alucinação na entrada, tudo isso tá no primeiro vídeo, tá, gente? No último vídeo, na verdade. E aí acabou que eles tiveram que assinar, então eu só podia sair com eles liberando. Mas na primeira ligação que eu fiz, eles falaram, olha só, a gente vai respeitar a sua decisão. Se você teimar e falar que quer ir embora, a gente vai te tirar, a gente vai liberar. Então eu tava doida pra chegar o dia da visita pra conversar com eles e convencer eles a me levarem embora logo. Estou de saco cheio de acordar 4, 5 horas da manhã e não dormir mais. Quero ir embora. Hoje eu vou falar com a doutora e eu espero que corra tudo bem e que ela cumpra a palavra dela e que eu vá embora no máximo amanhã. Dia 1º de novembro. A doutora deixou bem claro que eu posso ir embora a hora que eu quiser. Posso ir amanhã no dia da visita. E aqui eu já tava louca para sair. E aqui, ó, mais uma vez, a minha letra fica completamente estranha, ó, tremida e muito pequena. E eu botei aqui, ó, 1º de novembro. No próximo eu botei 2 de janeiro. Como de 1º de novembro foi para 2 de janeiro? Eu tava completamente dopada. Acordei mais uma vez cedo demais e tive dificuldade de dormir de novo. Será que eu vou embora hoje? Hoje tem ligação. Se não vierem hoje, sei que será amanhã na visita, mas não tô aguentando mais. A doutora diminuiu o meu remédio porque eu estava ficando muito dopada. Tomara que melhore. Eles ainda não ligaram, provavelmente só vão vir amanhã. Não tenho escrito muito por estar ansiosa, mas na ligação de hoje ficou claro que eu vou embora amanhã, então estou mais tranquila. E aí nessa última ligação que eu fiz a chamada de vídeo, eu conversei, eu estava um pouco mais equilibrada, né? Os remédios já estavam começando a fazer efeito e eu conversei com eles e falei, olha, eu não quero mais ficar aqui, não tá me fazendo bem. Eu sei, né, que eu preciso me tratar e tudo mais, mas eu vou correr o risco de me tratar aí fora, com os médicos aí fora, continuar fazendo minha terapia, continuar indo no psiquiatra, porque o tédio que eu sentia lá dentro estava me deixando completamente. Assim, eu tinha surtos por conta do tédio, entendeu? Eu não sabia lidar com o tédio, porque apesar de ter bastante coisa para fazer, como eu citei, né? Tinha academia, tinha dia da yoga, tinha TO, mas não era o dia inteiro, era tipo 1 hora no dia. O resto do dia todo não tinha nada para fazer. Isso me fazia muito mal. 3 de outubro, aí eu voltei para outubro, olha isso. Eu comecei com 1 de novembro, fui para 2 de janeiro e fui para 3 de outubro. E essa aqui foi a última vez que eu escrevi. É hoje, finalmente eu vou embora daqui. Só estou um pouco preocupada com a minha colega de quarto, porque ela me segue o tempo todo e quando eu sair não sei o que ela vai fazer. Ela até fez uma mandala pra mim, super fofo. Gente, isso aqui, ó, foi a última TO que eu fiz antes de ir embora. E essa minha nova colega de quarto, né, como a gente conversava muito, ela só ficava atrás de mim, ela não conseguia fazer amizade com mais ninguém. E como eu também tinha dificuldade de fazer amizade, né, então a gente só ficava nós duas o tempo todo e às vezes a gente jogava dominó, alguma coisa com umas idosas que estavam lá, porque as outras pessoas da nossa idade a gente não conseguia se encaixar. Então, mesmo depois de tudo, mesmo doida pra sair dali, eu tava preocupada em quando eu sair, com quem que ela vai ficar, porque ela só ficava comigo, sabe? Eu ainda tava preocupada com ela. Acabei de saber que a visita é às 2 da tarde, mas também não sei
como e se eles vão poder me levar. Tô super ansiosa. Agora eles já estão aqui, vou ter 1 hora de visita e depois eles vão passar por um grupo. Espero que não manipulem ele para não me tirarem daqui. Gente, essa foi a última coisa que eu escrevi. E assim, é muito bizarro isso, porque eu lembro que eu tava muito, muito, muito desesperada para sair dali. E aí chegou finalmente o dia da visita. E aí eu conversei com meu pai e com meu marido, porque o que aconteceu? Só podia entrar 2 pessoas na visita. Então a minha mãe tinha muito medo de entrar, porque a ideia deles era nessa visita me convencer a ficar mais tempo. Só que a minha mãe sabia que se ela fosse, me visse, se eu chorasse, ou coisa do tipo, ela não ia aguentar ser forte e teimar pra eu ficar lá dentro. Então ela só escreveu uma carta pra mim e quem entrou foi meu pai e meu marido. E aí eles ficaram 1 hora tentando me convencer de que era melhor eu ficar lá mais um pouco, que já estava quase fechando meu diagnóstico, que eu podia sair e passar mal de novo aqui fora. E o meu marido falou, não, eu prometo, se você ficar mais 1 semana, quando você sair, a gente faz uma viagem para comemorar os 4 anos de casado e tudo mais. Só que eu tava irredutível, eu não aguentava mais ficar ali. E aí meu pai me deu a cartinha que minha mãe escreveu. Ela anotou um papelzinho e me deu. Tem muitos anos que eu não leio. Isso aqui eu não anotei nada, tá? Eu vou ler tudo, então... Desde 2022 eu não leio isso. Eu não lembro o que tá escrito aqui. Mas enfim. Dia 3/11 de 2022. A minha mãe anotou bem aqui a data. Para Larissa Martins. Ainda botou um coraçãozinho, tadinha da minha mãe. Filha, eu quero que você saiba que eu amo muito. Tanto que chega a doer. Nossa, vai ser muito difícil isso. Um sentimento poderoso demais para se explicar. Eu faço e faria qualquer coisa pela sua felicidade. Eu correria o mundo inteiro, nadaria em todos os oceanos, mesmo não sabendo nadar. Escalaria as montanhas mais imponentes do universo. Se minhas pernas aguentassem. Ela sempre botava entre parênteses alguma gracinha para eu rir. Tudo pelo seu bem-estar. Por você eu darei a minha vida. Agora falando sério, eu espero que descubra o que lhe traz paz e harmonia. Corra atrás dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos, não desista de você. Ai, caramba. Seja forte e corajosa, mesmo com pouca força se for preciso. Não desista de tentar. Deixe seu pai entrar para te ver, pois ele é melhor nas palavras do que eu, porque eu sou fraca. Quero que durante a visita você reflita e escolha a melhor decisão para o seu tratamento. Sei, ou melhor, imagino o quanto está sendo difícil ficar longe das pessoas que você ama. Está muito doído para nós também. Mas você precisa se estabilizar para ficar bem. Pense primeiro em você. Cuide de você e se ame acima de qualquer coisa. Porém, o que você decidir, estarei aqui sempre. Tudo que estiver ao meu alcance eu farei. Respeitarei a sua decisão, ainda que eu não concorde. Te amo muito, beijo de mamãe. Espero que dê tudo certo. Gente, assim, ó. Isso aqui acabou comigo quando eu li. Porque era uma tentativa de tentar me fazer ficar lá dentro mais um pouco, de tentar fazer eu focar no meu tratamento, mas eu realmente não estava suportando mais ficar ali dentro. E assim, como eu falei no último vídeo, e isso vou continuar repetindo, eu não demonizo a internação. Eu sei que no ponto que eu cheguei, se eu não tivesse ficado internada, mesmo que tenha sido muito difícil, mesmo que eu tenha sido maltratada por alguns funcionários, mesmo que tivessem alguns funcionários antiéticos, no conjunto de tudo, a internação salvou minha vida, sabe? Eu só não fiz nada contra mim, nem contra ninguém que eu amava por causa da internação. Então, assim, como eu falei, não é uma coisa que você acorda e, ai, nossa, como eu tô com vontade de ir pra um manicômio. Não é isso, sabe? Mas a gente sabe que às vezes são coisas que, pelo menos, a gente tá ali sendo observado, fazendo uma terapia, tentando entender o que a gente tem e tudo mais. Só que eu tava irredutível, eu não tava aguentando mais ficar ali. Eu tava percebendo que aquilo tava fazendo muito mais mal do que bem pra mim. E aí eu convenci meu pai e meu marido a me levar embora. E aí eles falaram, não, tudo bem, a gente vai respeitar a sua decisão.
né? Mas fizeram eu prometer que quando eu saísse eu ia continuar me tratando lá fora, continuar fazendo terapia, continuar indo no psiquiatra e tudo mais, pra não correr risco de eu ter um outro surto psicótico de novo, porque isso colocava em risco a minha vida e a vida deles, né? E aí eu falei, não, eu sei, eu vou focar no meu tratamento e tudo mais, mas eu já tô um pouco mais equilibrada, as medicações já estavam começando a fazer efeito. E aí eu voltei lá pra dentro, arrumei tudo, minha bolsa, fiz tudo correndo e fui embora. E assim, eu saí da internação. No dia que eu saí da internação, eu tava muito quente, como se fosse uma febre, e no dia seguinte, meu corpo tava todo pintado. E no dia seguinte que eu saí da internação, ó, eu saí da internação de tarde, passei aquele dia em casa. No dia seguinte eu me senti mal, fui no médico. E no dia seguinte eu descobri minha leucemia. Então, assim, fiquei internada mais 10 dias. Eu saí de uma internação psiquiátrica para ficar internada no hospital para descobrir uma leucemia. Então, assim, foi um período muito difícil. E o próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre isso, sobre como foi descobrir a leucemia, os sintomas que eu senti. Talvez eu fale um pouco sobre o meu tratamento. Não sei se vai dar para falar tudo num vídeo só, mas basicamente foi isso. E eu sabia que ia ser difícil de fazer esse vídeo. Eu não sabia que a carta da minha mãe ia mexer tanto comigo, porque eu não lembrava o que ela tinha escrito e, assim, eu acho que eu consegui resumir. Isso foi o resumo do resumo, tá, gente? Olha o tempo que esse vídeo tem. Porque realmente aconteceu muita coisa, eu escrevi muita coisa, se eu fosse ler tudo não ia ter como, sabe? Então, é isso. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar direitinho como que eu descobri a leucemia, como foi todo o processo, como foi meu tratamento, como que eu lido com isso até hoje. E a gente segue falando sobre outras coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum outro assunto que vocês queiram que eu fale, deixem nos comentários que eu vou ler com muito carinho. E isso vai me dar ideia de novos vídeos também para trazer aqui para vocês, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.